quem vem ao nosso encontro? É Ele. Por quê? Porque nos ama. Né? Então Jesus tomou a primeira atitude e falou, vocês têm peixe? Eles falaram, não, pescamos a noite inteira, não temos nada. Aí eles falaram, ele falou, lança a rede para o lado direito. Eles riram e falaram, coitado, não entende nada de pescaria. Quando eles lançaram, eles viram, aí surgiu o milagre da pesca. Olha que interessante a reação. Quando a gente já conhece Jesus, quando a gente já o ama, quando a gente já fez a experiência de um encontro, quando a gente sabe que ama e é amado, a gente sabe reconhecer os sinais da presença de Deus na nossa vida. Mas quando a gente ainda não ama, a gente não sabe os sinais do amado. Quem que reconheceu Jesus? João. Não foi assim? Na hora que João percebeu que existia um homem parado lá na praia, que deu sinal para eles, pediu um peixe, deu uma palavra e falou, joga a pesca, joga a rede para o lado direito, e que eles obedeceram a palavra, o milagre aconteceu, o que ele falou? Só pode ser o Senhor. Olha que lindo. João reconheceu a presença do Senhor, então ele contemplou, ele viu, contemplou, mas ele não guardou para ele contou para Pedro, falou, Pedro, é o Senhor. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Primeiro que a gente precisa aprender algumas coisas desse momento aqui. Esse momento a gente precisa aprender a reconhecer, isso é uma graça que nós vamos pedir a Jesus hoje, a reconhecer os sinais da presença dEle na nossa vida. Segunda coisa que a gente precisa aprender, a obedecer. Porque o milagre só aconteceu porque eles obedeceram. Se eles não tivessem lançado a rede para o lado direito, a pesca não aconteceria. E às vezes a gente não obedece. Nós temos um problema com a obediência. Falei, ele está achando que manda em mim? Claro que manda. Se a gente for obediente, obedecemos mesmo. Respondendo, sim, Senhor. Faz isso assim, sim, Senhor. Mas é louco que ele está mandando, sim, Senhor. Porque ele sabe. Mas a gente quer discutir. Então, pela obediência eles viram. Então, reconhecer os sinais da presença, a gente só reconhece quando você ama alguém, você reconhece o cheiro dele. Não é assim? Você fala, passou aqui. Não é assim? Você reconhece a sombra. Não é espetáculo? O barulho do carro dele é diferente de todos. Tem todos iguais, mas você reconhece o dele. É diferente. Você fala, não, mas é porque tem um barulhinho no motor. Mentira, é o amor, né? Que te faz reconhecer. A mãe pode ter trigêmeos idênticos, já sabe qual filho que é igual. É impressionante, eu falo, eu não sei reconhecer esses gêmeos. Não, você fala, não, doutor, esse tem isso aqui. Fala, não, tudo igual. Mas mãe, mas é o amor que faz você ver. É o amor. Então, o que foi João que viu? E aí, outra coisa importante. Quando a gente ama, quando a gente faz essa experiência do amor de Deus, de ser amado, de amá-lo, de reconhecê-lo, a gente precisa contar para o outro. Então, a gente precisa contar. Porque a gente não sabe o que vai fazer com o outro. Quando João contou para Pedro, Pedro pulou no mar. Foi atrás de Jesus, correndo. Largou os peixes, largou o barco, largou o pão, largou todo mundo. Saiu desesperado atrás de Jesus. Desesperado. Você imagina o que foi para Pedro essa cena? Aquele mesmo Jesus que andou tantas vezes nesse lago de Tiberíades, né? Tantas vezes que Jesus olhou para ele, aquele Jesus que olhou e falou, tu és Pedro, mas eu vou te chamar de pedra. Vocês imaginam que é aquele mesmo olhar, que aquele Pedro que negou Jesus, quando eles encontram, quando Jesus, todo machucado, olha para Pedro, e pelo olhar de Jesus, Pedro entende o amor, e se sente perdoado, e chora profundamente. E agora, de novo, ele vai se encontrar com Jesus. Você imagina o estado que ele chegou? Completamente molhado, ensopado. O coração dele devia estar saindo na boca. Fora que ele veio nadando loucamente, aflito, que ia encontrar com Jesus. Você imagina o estado que ele chegou? Ele devia olhar para Jesus, devia saber nem o que falar. Não precisou falar. Só olhou. Não é? Vocês podem imaginar essa cena de Pedro? Porque na comunidade a gente precisa das pessoas que estão na contemplação. A igreja precisa das pessoas como Pedro, que saem no impulso para agir, mas precisa dos outros que vieram remando, né? Veio uma turma, o resto veio. Ué. Como? Remando. Como é que eles vão largar lá os peixes, o barco? Veio remando. Então existe a turma que fica na igreja mantendo o trabalho, às vezes pesado, o trabalho monótono, o trabalho mais repetitivo, mas que se não existirem eles, a igreja não sustenta.
Compreendem por que é importante estar em comunidade? Não é o trabalho de Pedro que é mais importante que o de João, nem de quem está ali limpando, não. É porque é uma comunidade, cada um faz o seu talento. E às vezes na igreja a gente briga, quem é o melhor? Ó, presta atenção nisso. Bobagem que é essa? Nós estamos servindo a quem? A Jesus. Quem é o Senhor? É Ele. Não importa se Ele me colocou aqui para falar. Não importa se Ele colocou você em adoração. Não importa se Ele colocou o outro com o dom da profecia. O outro com o dom de decorar a igreja. O outro com o dom de fazer essas toalhas maravilhosas. Não importa. Somos todos do mesmo exército de Jesus. Não importa em que pelotão nos colocou, não é? Na escola de samba, cada um não vai num lugar? Um está na bateria, o outro está lá na frente, cada um está num lugar. Mas o objetivo é um só. Tudo que nós queremos é caminhar juntos para onde? Para a casa do Pai. Ai, que delícia. Casa que não chega, não é? E Ele que demora.